Diversidade e inclusão. Você conhece o 10º pilar do Compliance? E por que isso é tão importante para quem reside e trabalha nos condomínios? Para você que já ouviu falar sobre compliance, temos uma novidade hoje para falar sobre essa novidade dentro do compliance, que seria o 10º pilar, saber mais sobre o que é esse 10º pilar. Nossa convidada especial, a doutora Tárcia Quilhão, de Florianópolis para o Brasil, né, Tárcia? Muito obrigada por estar conosco. A gente falou numa outra entrevista, quem não assistiu, assiste lá, sobre a lei do stalking. A Tárcia passou dicas fantásticas, principalmente dicas para as mulheres, que ela levanta essa bandeira aí e as dicas realmente foram preciosas. Assistam lá, está lá no Fone TV. E, Tárcia, vamos falar sobre esse pilar aí do compliance. A gente ouve realmente falar sobre compliance bastante, imagino tanto que isso deve organizar a comunidade não só condominial, que vai falar sobre isso, mas o que seria esse 10º pilar, essa novidade, Tárcia? Então, eu fico muito feliz de estar aqui novamente tratando sobre esse tema extremamente relevante, que é a minha paixão, que é o compliance, né? E esse pilar, eu até então tinha o meu pilar preferido do programa de compliance, que era o due diligence, né? Eu sempre amei o due diligence, achava que era um dos pilares mais importantes. Mas o 10º pilar, ele vem como uma coroação de um programa de compliance. E quando a gente fala programa de compliance, a gente vai mais a fundo num programa de conformidade, não só das nossas empresas, dos nossos condomínios, mas da nossa própria vida. O compliance, ele é uma mudança comportamental e ela tem que ser gradativa. E esse 10º pilar, ele vem justamente para mostrar o quão necessária é a mudança de comportamento. E o 10º pilar trata da diversidade e inclusão. E aí, diversidade, o tema diversidade, ele tem gerado muito destaque na mídia, muito destaque no ambiente de negócios. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma reflexão para quem está nos assistindo, a seguinte pergunta: o ambiente que você vive, não só condominial, mas do teu ambiente de trabalho, teu ambiente familiar, ele tem sido um ambiente que propicia a inclusão ou ele tem sido um ambiente que propicia a exclusão? Essa reflexão é muito importante a gente fazer, Miriam, porque a diversidade e inclusão é comportamento intrínseco da pessoa. Você precisa ter esse olhar atento a essa diversidade. E diversidade aqui, nós precisamos deixar bem claro que a diversidade não é somente com relação à a tua cor da tua pele, a tua religião, a tua ideologia política ou o teu sexo. A diversidade vai muito além disso, vai inclusive com relação àquelas pessoas que nasceram com algumas deficiências auditiva, visual, locomoção, deficiências mentais, por vezes, ou até deficiências adquiridas em decorrência de acidentes ou de doenças. Então, a diversidade e inclusão, ela tem um olhar amplo sobre todas essas pessoas, sobre toda essa diversidade. E por que tem que vir junto com a inclusão? Para nós não pecarmos num discurso falido, que é o que muito acontece. Todo mundo prega a diversidade, a diversidade, a diversidade, mas não faz a inclusão desses diversos. E como que eu te dou um exemplo disso? Você vai em determinado local e esse local deixa claro nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, que é um local inclusivo, porque aceita a comunidade LGBTQIA+, porque aceita pardos, índios, negros, brancos, enfim, ele se cataloga, né, como diverso, que é um restaurante que tem diversidade, digamos, no caso de um restaurante, mas você percebe que ele não tem espaço para uma cadeira de rodas no banheiro. Ou ele não tem um cardápio em braille para uma pessoa que tem deficiência visual. Então, aí você percebe que é um discurso falido, né? Então, a gente precisa ter sempre que esse pilar, o 10º pilar, ele vem casado. É diversidade, sim,
é um respeito a essas pessoas que, independente das suas posições políticas, religiosas, de cor de pele, de classe, elas merecem ter o local delas, mas eu preciso propiciar a inclusão dessas pessoas, porque senão eu tenho um fake, um compliance fake, um pilar fake e um discurso fake, que é o que a gente percebe muito em muitos locais, né? E aí a gente percebe que as empresas, né, que fazem negócios, elas se atentaram para essa comunidade diversa, como, por exemplo, né, a gente pode citar aqui, nós que somos mulheres, conhecemos aquela marca de lingerie Victoria's Secret, que colocava aquele padrão irreal de mulher. Por vezes você ficava lá assistindo aquele desfile, é lindo, é maravilhoso, é um colírios para os teus olhos, né? Para os homens, então, permeia o universo masculino. Porém, estavam fazendo as mulheres estarem com baixa autoestima, porque elas jamais, ou muito dificilmente, elas teriam aqueles padrões, cabelos longos, seios fartos, barriga chapada, altas, 1,80 m, é muito difícil. E a mulher acabava tendo uma autoestima baixa. E a mulher era a maior consumidora dessas lingeries. E isso, mais cedo ou mais tarde, culminou em cancelamento de alguns desfiles e a marca, inclusive, extinguiu as Angels. E hoje a marca está investindo, se chama, o novo CEO da Victoria's Secret, se enquadrou como advogado do empoderamento feminino. Então, ele quer trazer o empoderamento feminino, ele quer dizer que a Tárcia, mesmo não tendo as medidas de uma modelo, ela vai ficar linda com a lingerie, porque eles desenvolveram uma lingerie que fica bonita numa mulher que daqui a pouco teve 3 filhos, né? Uma mulher que, querendo ou não, ficou um pouquinho mais cheinha. Na pandemia, a gente soube que muita gente, o fato de não fazer exercícios, enfim, não poder se movimentar, muitas pessoas acabaram ficando um pouquinho mais cheinhas. Mas a lingerie, nova versão da Victoria's Secret, ela enaltece a beleza do teu corpo, independente do número do teu manequim. Isso foi uma jogada muito legal, porque trouxe a inclusão daquelas mulheres que estavam se achando excluídas. A mesmo exemplo se dá na marca Fenty, da Rihanna, cantora Rihanna. Percebendo toda a beleza peculiar que a negra tem, e a negra tem uma pele muito bonita, porém não estava sendo valorizada com as maquiagens adequadas, porque você tinha uma maquiagem que era um tom mais claro que a pele dela, então ficava meio fantasma, assim, não realçava a beleza da mulher morena. A marca, muito acertadamente, criou produtos específicos para peles negras. Então, enalteceu a beleza da mulher negra. E deu tão certo que a marca recebeu um aporte de 500 milhões de reais no ano passado, em plena pandemia. Né? Então, para você ver assim, que as pessoas estão atentas a esse mercado. Outro exemplo foi a Unilever, que produz shampoos e cremes, enfim. Eles perceberam, através de uma entrevista, né, porque como todas essas empresas estrangeiras, elas precisam ter programas de compliance, e no momento que se sinalizou que haveria um 10º pilar, que há um 10º pilar que chama inclusão e diversidade e inclusão, as empresas automaticamente tiveram que se adequar. E eles fizeram uma pesquisa de mercado. E, para surpresa deles, eles perceberam que grande parte das entrevistadas e dos entrevistados se sentiam excluídos quando olhavam o rótulo pele normal para um creme, ou shampoo com cabelo normal. As pessoas se perguntavam, mas meu cabelo não é normal? Para mim, meu cabelo é normal. Para ti, o teu cabelo é normal. Mas para o rótulo, ele não era um cabelo normal. O que seria um cabelo normal? Então, a marca, acertadamente, a partir de março, parou de produzir os rótulos pele normal e shampoo para cabelo normal. E isso é uma visão, às vezes algumas pessoas podem estar nos ouvindo e dizer, nossa, mas é tão banal, mas para quem está lá do outro lado da cadeia, que se sente excluído, é muito importante. Né? Então, ali você está dando exemplos de pessoas, de empresas que perceberam da necessidade da diversidade, do que esse mercado da diversidade precisa, e incluíram a diversidade nos seus negócios. Né? Então, a lingerie, fazendo lingerie para mulheres com manequim acima de 48, a marca fazendo produtos para pele de pessoas morenas, a outra marca deixando de produzir embalagens com rótulo normal. Então, isso é muito importante, porque além deles terem identificado esse mercado, né, essa necessidade dessas pessoas se sentirem
mais acolhidas, eles criaram um mecanismo para isso. E isso, sim, é o verdadeiro pilar. É diversidade e inclusão. É permitir, né, que essas pessoas diversas, como se diz, né, que a gente tem que cuidar um pouco da nossa nomenclatura, mas essas pessoas das chamadas não normais, que pode-se dizer assim, que é o determinado sexo, porque na verdade é muito preconceituoso esse rótulo de normal, né? Para mim isso é normal, para você é Exatamente. né? Mas, enfim, o mercado ele percebeu que ele precisa sim ter um olhar atento, um olhar caridoso e carinhoso para essas pessoas fruto da diversidade, né? Que é catalogadas como diversidade e trazer a inclusão social dessas pessoas nas empresas, nos seus ambientes de negócio. E aí eu puxo sempre a reflexão, né? Será que o teu condomínio, será que a tua empresa, será que o teu ambiente familiar ele está sendo um ambiente que permite a inclusão dessas pessoas? É um ambiente que respeita a inclusão? Por exemplo, os condomínios, a gente percebe que grande maioria não tem uma adaptação para pessoas deficientes físicas ou de dificuldade de locomoção. A gente sabe disso. A gente sabe e percebe que muitos condomínios não têm uma rampa de acesso a cadeirantes. E é muito triste isso, né? Porque só sabe a dor quem passa por isso, né? Hoje em dia, hoje eu ainda estava... Foi muito engraçado que eu estava almoçando e eu estava fazendo essa reflexão com relação ao 10º pilar e eu disse, nossa, o restaurante que a gente está vendo aqui não tem condições nem de uma pessoa cega vir almoçar. Tem um cardápio, ela não está sabendo o que está sendo servido para ela, ela não tem nem, ela não consegue nem mensurar quanto que deu a conta dela, entende? O banheiro não entra uma cadeira de rodas naquele banheiro. Então isso é muito triste, né? Eu tenho um familiar que ele tem dificuldade de locomoção e tudo, e eu percebo a dor, né? Meu pai, no caso, eu percebo a dor dele, né? Por muitos anos ele muito jovem, ele teve um acidente, que ele teve um problema, uma dificuldade de locomoção, e eu percebo a dor, né, dessa pessoa se sentir excluída e não ter nenhum ambiente que propicie um acolhimento dessa pessoa. Isso é muito triste, né? A gente precisa fazer uma reflexão disso. Aproveito também para falar que, em alguns casos, como eu atuo também como profissional da arquitetura, essa questão da acessibilidade é muito importante também. Eu cito o exemplo que na faculdade a gente teve que andar na cadeira de rodas, ver o que era uma rampa inclinada, a gente teve que colocar pesos na perna para ver o que era um degrau para o idoso. E outra coisa que eu percebo também visitando os condomínios é o porteiro, às vezes ele não tem um banheiro perto, onde a copa dos funcionários, há prédio de altíssimo padrão no Balneário Camboriú, que não tem uma copa ali para eles decente, eles ficam no meio ali da lavanderia, e aí às vezes a gente com uma visão macro consegue ir adaptando situações aí para ter um condomínio também, né? E por falar em condomínio, também eu tenho uma pergunta em relação a isso, do posicionamento do síndico diante desses de casos de discriminação. Como que você pode passar informação, dica nesse capítulo? Os síndicos, eu sempre digo assim, ó, como nos programas de compliance a gente redige um código de ética, né, é importante no código de ética, quando a gente redige, a gente sempre coloca o posicionamento do condomínio com relação à discriminação, o posicionamento do condomínio com relação à inclusão social, e aí isso vem muito coroando no 10º pilar, né? Então o condomínio precisa, né, quando faz um código de ética, e aí não se confunde com regimento e convenção, tá, Miriam? Mas, muito embora, tá, que, por exemplo, o condomínio não esteja implantando o programa de compliance, é interessante colocar uma cláusula no regimento interno, né, ou fazer uma campanha inclusiva, isso seria muito interessante também, né, informativos, nós temos esses murais digitais, colocar informação, assim, que o condomínio, né, preza pela igualdade social das pessoas, né, um ambiente que propicia a inclusão, inclusive verificada a possibilidade de contratação de pessoas, né, ditas diversas, né, como o Pilar cataloga, né. Mas, enfim, é importante se ter um posicionamento no sentido de repudiar qualquer tipo de discriminação, por raça, por cor, por classe, por deficiência física, mental, enfim. É importante que o síndico da sua administração deixe claro que a administração dele é uma administração isonômica, é uma administração inclusiva, é uma administração
que respeita a diversidade. Isso é muito importante, porque independente do teu posição como síndico, conselho, condômino, enfim, nós, como seres humanos, a gente merece o respeito, né? E, por vezes, nós precisamos fazer valer o nosso respeito, né? Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem se faltado muito com respeito com pessoas que realmente são mais frágeis, com os nossos idosos, com os nossos cadeirantes. Então, já que isso tem acontecido, a gente precisa se fazer valer das leis, se fazer valer dos nossos direitos, né? É importante. Eu costumo dizer assim, como eu te falei no início da nossa entrevista, o meu pilar favorito era o do diligence, mas hoje eu acredito que o pilar da diversidade e inclusão, para mim, é o mais importante, porque tenho relatos muito próximos da minha vida desse tipo de pessoa que realmente se sente excluída do meio social, e isso causa um dano enorme na vida da pessoa, né? Então a gente precisa sim se colocar no lugar do outro, verificar se o ambiente de trabalho, nosso ambiente condominial, tem sido um ambiente que está propiciando a inclusão de todos, independente do que pensa ou que deixa de pensar e que cor tenha, mas que seja um ambiente que propicie igualdade e respeito a todos. É totalmente importante a gente citar um exemplo também, a gente vê catadores, por exemplo, nas ruas, catando os resíduos e tudo mais. Mas ele também, até tem o Jaime Lerner falava muito sobre isso, né? Sobre a acupuntura urbana, sobre até que ponto você vai verificar como isso também é importante, porque aí o que acontece? Tá, de repente não tem mais os carneiros aí pela rua, mas aí tem os bandidos, aí tem gente no semáforo, então precisa de um equilíbrio, precisa trazer essas cooperativas, essas pessoas para a sociedade de alguma forma, sendo leitura, sendo um projeto. A gente vai bater muito na tecla sobre isso aqui na nossa região, que diferente de Florianópolis, que a gente tem visto assim, essa inclusão, principalmente em relação aos resíduos e tal, como isso é importante. Então, cada item aí para a gente ter uma sociedade equilibrada. E, Tarsa, para falar desse 10º pilar em relação ao síndico, na prática, como que ele pode lidar para implantar vamos dizer assim, essa união, esse equilíbrio aí dentro do condomínio? Né? Essa política realmente... o síndico pode fazer campanhas, né, ressaltando, né, a importância do respeito à diversidade, né? Pode, inclusive, fazer contratações, né, verificar se no corpo dos seus contratados ali ele propiciou, de uma certa forma, a possibilidade de pessoas estarem inclusas naquele ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Campanhas educativas, que nem quando a gente fala do stalking ou da violência contra a mulher, que é importante essas campanhas educativas, muito embora às vezes as pessoas dizem, mas parece que eu estou chovendo no molhado. Não, é importante sempre falar. A comunicação, ela é muito importante, a comunicação efetiva, ela é importante. Então, deixar claro o posicionamento daquela administração daquele condomínio, porque o condomínio, ele não é só para aqueles condôminos, né? Ele é o condomínio para todo o ecossistema, né? É o condomínio inserido aqui no bairro, por exemplo, no meu caso, Itacorubi, então é o meu condomínio inserido naquele meio ambiente, naquelas pessoas, naquela comunidade. De uma certa forma, a gente precisa compartilhar as responsabilidades, né? Isso é importante. Então, o síndico fazer campanhas, né? Campanhas de respeito à diversidade e inclusão, de repúdio a qualquer tipo de discriminação, seja de classe social, de cor, de raça, enfim, é importante se posicionar. A gente está precisando muito no mercado, não só no mercado condominial, mas na nossa sociedade, pessoas que se posicionem. As pessoas parecem hoje em dia que têm medo de se posicionar, né? As pessoas parecem que querem sempre ficar em cima do muro. Em cima do muro não serve, né? Ou você vai para um lado e defende uma determinada bandeira, ou você, desculpa, é contra esse tipo de política, né? Então é preciso sim se posicionar. Assuma uma posição. A gente está precisando de gente que assuma a posição. Pessoas que realmente digam, venham aí, deem sua cara a tapa, falem, olha, o meu posicionamento é esse. O problema é que as pessoas têm a falsa ideia de estar sempre querendo agradar os outros e acabam não se posicionando. Mas a gente precisa, sim, as pessoas que se destacam no mercado são aquelas que se posicionam. É preciso se posicionar, né? E eu fiz questão, inclusive, eu tive uma semana e meia atrás, num evento que eu falei para o público sobre esse 10º pilar, e foi muito legal, foi muito bem recebido, tive feedbacks maravilhosos. Inclusive, eu criei um jargão que eu coloquei no meu Instagram, que era fuja dos iguais, né? Para a gente crescer, a gente precisa se unir a tudo que é diferente.
Se você tiver se relacionar com as mesmas pessoas que pensam como você sempre vai ter o mesmo pensamento. Você precisa se relacionar com pessoas que pensam diferente para você poder expandir o teu raciocínio, expandir o teu conhecimento. A gente só cresce com o diferente. Com o igual a gente não cresce, porque eu vou como eu estivesse falando com o espelho. Então eu vou falar só o que eu defendo e só vou ouvir o que eu defendo. Então eu nunca vou ter possibilidade de crescer. Então fuja dos iguais, né? E priorize, né? Traga a diversidade e traga também junto um ambiente inclusivo. Está expandindo aqui com a Tarsa, né, trazendo conteúdo tão maravilhoso para a gente. E outra dica também que eu lembrei agora é como a tecnologia, como você comentou ali também das comunicações, a mural e tudo mais, a tecnologia também acaba contribuindo. Por isso o síndico tem que estar sempre antenado, participando de evento e vendo o que está acontecendo, né? O síndico tem que ser uma pessoa faminta de conhecimento, sabe? Esses síndicos que fizeram estudaram lá na convenção de 1900 e bolinha e pararam no tempo, eles estão com os dias contados. A gente precisa que o síndico tenha ferramentas modernas, existem ferramentas modernas à disposição, então se precisa sim que esses síndicos sejam famintos de conhecimento, que eles comecem a se posicionar também, né, que saiam daquela panelinha das coisas iguais, daqueles pensamentos iguais, e façam uma expansão do conhecimento deles. É muito importante. Eu lembrei também de um exemplo aí de Florianópolis, inclusive a gente conheceu o Pedra Branca, mandar um abraço para o Fabrício também, que escreveu na revista do Condomínio. Eles têm um trabalho muito bacana com uma comunidade. Para quem não sabe, Pedra Branca também já gravou uma entrevista sobre isso, é um bairro sustentável, fantástico em Florianópolis, funciona comércio junto com as residências, shopping, colégio, universidade, parece que tem lá, enfim. E eles têm uma comunidade muito carente próximo, e eles têm um trabalho muito bacana com essa comunidade. Então, porque o que acontece? Eles são todos bem recebidos ali. Então, isso acaba que a cidade também, senão seria uma cidade morta, né? Digamos assim, se não tivesse essa inclusão. Um exemplo típico de quanto o condomínio ele faz a diferença no ecossistema, né? Então, ele percebendo ali a necessidade dessas comunidades carentes, houve um movimento por parte daquela grande condomínio, daquela grande cidade, para Pedra Branca chega a ser uma cidade, porque ele é toda estruturada, né? Tem supermercado, tem tudo lá dentro. Então, eles criaram esse mecanismo, né, para auxiliar essas pessoas que têm uma situação carente, né, que tem situação mais carecedora de recursos, enfim, para integrar essas pessoas. Isso é verdadeira diversidade e inclusão. Até porque quando a gente faz para quem estuda essa área de coach, de PNL, faz a tal da roda da vida, todo ano faz a roda da vida, como é que está equilibrado a nossa vida, né? Não adianta ir só para o pessoal, não adianta ir só do lado espiritual, tem que estar o mais equilibrado possível. Então, a inclusão, o trabalho social é algo que a gente precisa levar adiante. Tarsa, te agradecer mais uma vez por esse conteúdo maravilhoso, trazer essa novidade também para o nosso pessoal que acompanha, os síndicos, administradoras, advogados também que acompanham o condomínio. Muito obrigada mais uma vez, Tarsa. Obrigada eu, Miriam, estou sempre à disposição, meu canal também. Quem não segue, segue lá, @InfoSíndicobr, tem o canal do YouTube também. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal. Deixe aquele like, os comentários, se inscrevam no canal para a gente trazer conteúdos tão maravilhosos assim para vocês. Muito obrigada.